Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer ter você com a gente para acompanhar de perto tudo que movimenta os bastidores do nosso glorioso. Já deixa sua inscrição garantida e ativa as notificações, porque a bomba de hoje é daquelas que fazem o torcedor sonhar grande. E não é exagero, o Botafogo está se movimentando de forma ousada nos bastidores para tentar um reforço que pode causar um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro. Um nome que mexe com o imaginário da torcida, dos rivais e até da seleção brasileira. E sim, estamos falando de alguém que você conhece muito bem. Mas segura a ansiedade, porque antes vamos entender como esse cenário começou a se desenhar. O futebol não é mais apenas sobre o que acontece dentro das quatro linhas. Nos bastidores, há estratégias sendo traçadas, projetos sendo reformulados e ambições que vão além das fronteiras nacionais. E é nesse contexto que o Botafogo tem se posicionado. Desde que virou o SAF, o clube passou a agir com uma mentalidade completamente diferente, mirando objetivos antes considerados inalcançáveis. Agora, com um planejamento mais sólido e uma diretoria disposta a usar, o momento é de virar a chave e elevar o patamar do elenco. E para isso, o alvo da vez é um dos nomes mais populares do futebol brasileiro da última década. Sem fazer alarde, o departamento de futebol comandado por Léo Coelho começou a sondar a possibilidade de um movimento gigantesco. O nome, por enquanto, ainda circula com discrição pelos corredores do Nilton Santos, mas a informação já começa a ganhar força nos bastidores. Trata-se de uma possível investida pelo atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, da Inglaterra. Conhecido como Pombo, o jogador é figura frequente na seleção brasileira e, além do talento dentro de campo, carrega uma personalidade única, que conquistou os torcedores pelo mundo. É um nome que divide opiniões fora de campo, mas dentro das quatro linhas ninguém duvida de sua entrega, raça e qualidade. A ideia de trazer Richarlison ao Botafogo pode parecer, à primeira vista, fantasiosa. Mas não é bem assim. Nos bastidores, o clube entende que, diante de uma janela de transferências específica e com a estratégia certa, essa ousadia pode sim se tornar realidade. Vale lembrar que o atacante vive uma fase instável no Tottenham, lidando com críticas e com a sombra de novas contratações. Internamente, há quem acredite que um retorno ao Brasil, para ser protagonista absoluto, pode ser o combustível ideal para o camisa 9 retomar seu auge, e o Botafogo oferece exatamente esse palco. A questão financeira, claro, é um dos grandes obstáculos. O salário de Richarlison na Europa é fora da realidade brasileira. No entanto, a SAF do Botafogo vem estudando alternativas para viabilizar esse tipo de investimento. Uma delas seria o modelo de empréstimo, com parte dos vencimentos pagos pelo clube inglês, algo que já aconteceu com outros jogadores em situações semelhantes. A chave para isso seria o projeto esportivo, mostrar que, no Botafogo, Richarlison não apenas reencontraria seu bom futebol, mas também teria a oportunidade de disputar títulos e se preparar para futuras convocações à seleção. E por falar em seleção, é impossível ignorar o histórico recente do atacante. Ele foi um dos nomes de confiança de Tite na última Copa do Mundo e segue sendo lembrado em convocações pontuais. A volta ao Brasil não significaria um rebaixamento esportivo, mas sim uma reestruturação de carreira. No Botafogo, ele teria status de estrela, condições de trabalho de alto nível e a chance de disputar torneios de grande visibilidade, como Libertadores, Brasileirão e possivelmente o Mundial de Clubes, caso o Glorioso alcance seu objetivo máximo. O Nilton Santos já foi palco de grandes momentos, mas a chegada de Richarlison marcaria uma nova era. A combinação de sua personalidade vibrante com a paixão da torcida alvinegra promete ser explosiva. Imagina só o Pombo comemorando um gol decisivo diante de um estádio lotado, em meio a bandeiras tremulando e gritos de terror. É o tipo de imagem que fica gravada na memória do torcedor e que pode escrever uma nova página gloriosa na história do clube. Mas será que você, torcedor, acredita que esse casamento pode dar certo? Nos bastidores, a conversa sobre Richarlison não envolve apenas sua chegada. Também há um debate sobre como sua presença afetaria o vestiário. Jogadores jovens ganhariam uma referência, o marketing do clube se beneficiaria de maneira imensa, e a imagem institucional do Botafogo passaria a ser discutida em outra prateleira. A aposta é alta, mas o potencial retorno também é gigantesco. Estamos falando de uma movimentação que mudaria a narrativa do futebol nacional, colocando o Glorioso no centro das atenções. Ainda é cedo para cravar prazos, valores ou formatos exatos de negociação. No entanto, o que se ouve é que os contatos iniciais já aconteceram, e o interesse do Botafogo é real. Léo Coelho e sua equipe seguem mapeando os desdobramentos possíveis, enquanto o staff de Richarlison avalia as propostas que começam a surgir. A concorrência, claro, existe.
Outros clubes brasileiros também monitoram a situação do atacante. Mas o Botafogo quer ser protagonista, não coadjuvante, nessa história. A SAF do Botafogo entende que para competir com os gigantes, é preciso pensar como gigante. E isso passa por ter nomes de peso no elenco, por oferecer um projeto esportivo de elite e por mostrar ambição. John Testor já deu demonstrações de que não tem medo de investir quando acredita no retorno. E se há um nome capaz de atrair olhares, vender camisas, mobilizar torcida e entregar resultado, esse nome atende por Richarlison Andrade. O Glorioso vive um momento de afirmação. A boa campanha no Brasileiro, o crescimento em competições internacionais e a consolidação da nova estrutura indicam que o clube está pronto para um novo salto. E talvez esse salto precise de uma figura emblemática para liderar. Um jogador que encarne o espírito de luta, que inspire jovens atletas e que simbolize a nova era. Richarlison, com sua história de superação e sua energia contagiante, parece se encaixar nesse perfil como uma luva. Mas é claro, toda grande negociação envolve riscos. O sucesso depende de alinhamento de interesses, de um bom planejamento financeiro e de um projeto esportivo claro. O Botafogo está disposto a dar esse passo ousado? A diretoria terá coragem de bancar esse investimento? E o torcedor está preparado para ver o Nilton Santos pulsar com a chegada de um nome desse calibre? A pergunta que paira no ar é: e se acontecer? E se, nas próximas semanas, o Botafogo realmente apresentar Richarlison como reforço? O impacto seria imediato. A imprensa internacional destacaria o movimento, a torcida lotaria os treinos abertos, e os adversários passariam a olhar o Glorioso com ainda mais respeito. Não seria apenas uma contratação, seria um marco. Por enquanto, o torcedor pode sonhar, mas sonhar com os pés no chão. O que ouvimos é que o Botafogo está trabalhando silenciosamente, com foco e estratégia, para tentar viabilizar esse movimento ousado. E quando a vontade política, planejamento e ambição, tudo é possível no futebol. Então, fica o convite, continue com a gente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque se o pombo bater asas rumo ao Nilton Santos, você vai querer dizer que ouviu tudo aqui, em primeira mão. E agora, torcedor, o que você faria se Richarlison vestisse a camisa 9 do Glorioso?